Ontem a gente lançou o primeiro vídeo de 5 que vamos tratar dos impactos da pandemia de coronavírus nas eleições de 2020 e na sua pré-campanha. Se você ainda não assistiu, é muito importante que você assista os vídeos em ordem, pessoal. Você pode assistir por todas as nossas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Antes da gente começar, eu vou recapitular um pouquinho o que a gente falou nesse nosso primeiro vídeo. Em um momento de crise, a população precisa de líderes e você, como pré-candidato, deve se portar como tal, como um líder. O primeiro passo é parar tudo o que você está fazendo e reorganizar as suas forças, ações e estratégias. O próximo passo é analisar os cenários possíveis e isso é o que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Pessoal, roda a vinheta que a gente vai começar já. Tudo parece um caos, ninguém vê uma luz no fim do túnel, então a nossa missão de hoje é trazer luz para os possíveis caminhos que podemos seguir. Comece sempre com as medidas mais brandas e vai aumentando a intensidade conforme a evolução da situação. A partir de agora, a gente vai projetar 3 cenários, o mais favorável, o médio e o mais catastrófico possível. Isso é um exercício de projeção, pessoal. As coisas mudam muito rápido e a gente vai precisar usar a imaginação para tentar prever algumas situações com as informações que a gente tem hoje e com o que a gente está vendo acontecer em outros países. Como a gente tem uma limitação de tempo, a gente vai dar um panorama geral para vocês. Você aí pode desenvolver muito mais esses cenários. O primeiro cenário é o mais favorável. Essa crise vai durar mais ou menos 3 meses e após esse período a gente vai passar a viver dentro de uma relativa normalidade. Isso quer dizer que a campanha vai acontecer e as eleições vão rolar normalmente na data prevista. O surto estourou em janeiro na China e hoje as pessoas já estão voltando aos poucos para a normalidade por lá. Nesse cenário, você precisa correr atrás do prejuízo. Você não vai ter muito tempo para titubear e precisa desde já começar a entender as demandas da sociedade e começar a corresponder sendo ativo no tratamento da crise. Você vai precisar apontar soluções e estar presente, próximo das pessoas, mesmo que isso se dê através das redes sociais. No vídeo de amanhã, a gente vai falar das atitudes, das ações, uma a uma, que você vai precisar tomar para conseguir ter protagonismo e efetividade nos 3 cenários possíveis aí na sua cidade. Vamos falar do cenário médio agora então? As coisas não caminham tão bem quanto a gente imaginava e a crise se aprofunda. As pessoas começam a quebrar o isolamento por vontade própria e por não ter mais dinheiro. O governo baixa a lei proibindo a circulação e algumas prisões vão ser realizadas. Nesse cenário, você vai precisar agir com prudência. Não vai bastar você estar próximo da população. Você vai ter que ter um lado nessa briga. Você vai ter que valorar o que é mais importante para você e o que mais tem a ver com as suas posições políticas. Novamente, você vai precisar entender como a sociedade está pensando e como o seu eleitorado está pensando. Nesse cenário, muitas mortes vão ocorrer. Os hospitais não vão dar conta da demanda e muitas pessoas acabam se desesperando. As eleições vão ser adiadas por 1, 2, 3 meses, talvez só ocorram lá em janeiro de 2020, mas nesse cenário ela ainda acontece. Pessoal, nada acontece do dia para a noite. Você já vem fazendo um trabalho, as pessoas já te enxergam como uma referência e uma pessoa sensata que traz soluções para os problemas mais urgentes. Fiquem tranquilos, no vídeo de amanhã vamos listar diversas ações que vocês vão poder tomar. Nesse momento, pessoal, o dinheiro é o menos importante. Você vai precisar usar o sentimento de comunidade para alcançar o seu objetivo. No terceiro e mais grave cenário, as coisas acabam saindo totalmente dos trilhos. A pandemia se espalha, milhares, talvez milhões de pessoas morram. As pessoas estão sem dinheiro. Vamos viver uma onda de saques. O governo federal decreta estado de sítio. Com isso, o Congresso e o Judiciário têm suas atividades suspensas. Todas as decisões partem do presidente da República. O Exército vai ocupar as ruas e as suas ações como pré-candidato ficam extremamente limitadas, até porque a internet pode acabar sendo cortada nesse período. O estado de sítio, pessoal, por lei, pode durar apenas 30 dias e ele pode ser alongado por prazo indeterminado em caso de guerra e pelo prazo que essa guerra durar. Nós aqui não estamos vivendo uma guerra, ao menos não uma guerra do jeito que a gente conhece. Nesse cenário, poucos vão sobreviver politicamente e os que sobreviverem é porque terão uma equipe extremamente qualificada para gerir toda essa crise. Nesse quadro, esqueça as eleições, elas serão menos importantes nesse momento. Nós aqui da Influência Política não acreditamos que vamos cair no cenário mais grave e sim num misto do primeiro e do segundo cenário. Diversos outros países estão passando por esse mesmo problema e estão alguns dias na nossa frente. Por enquanto, a gente não tem notícia de saques ou ebulição social.
O governo federal e os governos estaduais e municipais estão tomando várias medidas que tendem a mitigar os efeitos dos problemas causados por essa pandemia. Não é do interesse de ninguém que o cenário se agrave. Até porque quando uma crise dessa começa, ninguém sabe como termina. E políticos, por natureza, são conservadores. Preferem o previsível do que o imprevisível. E, historicamente, sempre escolhemos os caminhos menos gravosos aqui no Brasil. Amanhã a gente vai conversar bastante sobre as ideias de como você deve agir. A gente está preparando uma lista com ações que diversos candidatos e políticos já estão tomando e que estão dando certo na cidade deles. Por hoje é isso, pessoal. Espero vocês amanhã. Valeu!